Vou para o nosso quadro da Uniodonto. E conosco mais uma participação, doutora Nancy Aparecida Catandi Perroni, dentista da Uniodonto Piracicaba. Doutora Nancy, quando vem aqui, sempre uma prosa boa, uma conversa boa, instrutiva para você e muito agradável. Doutora Nancy, boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado, tá ligado. Nós estamos aqui de novo, tudo bem? Estamos aqui matracando de novo. Tem que ser, né? Temos que papear, né? O povo precisa entender, né? Precisa absorver essas informações. Sim. E a gente tem que papear. Muito importante. Sabe que teve situação de eu estar com um probleminha lá. E você sabe que foi num programa de televisão que eu acabei falando, nossa, eu tenho isso aí. Olha, não é? Tá vendo só? É, identifica, verdade, né? A gente se identifica. Isso não também. é que eu tenho isso aí, nossa, vou atrás. E é isso aí mesmo. Às vezes é um negócio que está lá crônico, você nem sabe o que está acontecendo. Né? E aí, não, porque que alerta. Assim, é aquela coisa, a gente está envolto ao problema, né? Seja da questão de saúde, qualquer outro problema também. A gente não percebe nem que qual é o problema, está sofrendo as consequências e tampouco a solução, né? Então, através de uma instrução como essa, né? Que é o quadro da Uniodonto, a gente vai chegando nas casas, né? Muito bom, né? E vocês que abrem esse espaço aí para a gente poder falar. Matracar sobre e obviamente você de casa dia a dia. E você de casa tem que estar junto, né? Tá aqui o nosso WhatsApp, tem que participar, né? 991411048, estamos ao vivo. Pode fazer sua pergunta para a doutora Nancy, pode tirar sua dúvida. Hoje o tema, né, é o fumo e o sorriso. Obviamente que a gente está falando de uma questão estética e tem uma questão de saúde, obviamente, também, que a gente vai falar aqui também. Doutora Nancy, a gente já começa falando que é o seguinte: há um bom tempo atrás, a Ana ela é fã do Tom Cruise. Também gosta do Tom Cruise? Gostam. Os filmes dele, adoro. E ele parece vinho, né? Vai ficando com mais experiência, né? Vai ficando mais bonito. Como é que faz? Por que isso não acontece comigo? Eu preciso descobrir descobrir esse caminho. Qual que é o caminho? Que eles usam, porque eu não sei. Só com ele, garrafa de vinho e Tom Cruise. Bruna Lombardi, falou, meu Deus, o que esse povo? Eles dormem tudo dentro da garrafa. Não sei eles dormem na garrafa com uma rolha na cabeça, acho que é isso. Que coisa incrível. A Ana é fã. Comigo não acontece. Não acontece. Ela é fã do Tom Cruise e fã do Raí, né? Tem uma foto do Raí na porta do guarda-roupa. Ela tem foto do Raí na porta do guarda-roupa. Não tem, Ana? Olha lá. A Ana, na época, assistia o filme do Tom Cruise que ele fumava. O Tom Cruise fumava nas cenas. Graças a Deus a gente não vê mais isso hoje, né? Graças a Deus. É engraçado, né? A gente assiste filmes antigos, né? E a gente vê aquela pessoa fumando dentro de um consultório. Consultório? O médico fumando, o paciente fumando. Sala de aula, avião, ônibus. Parece que é uma coisa que era normal. Era a coisa mais normal do mundo, era você entrar numa sala aqui e ter duas ou três pessoas cinzeiro fumando. E o pessoal fumando. Você falou agora, me vem uma lembrança que é muito assim, né? Você vai falando das coisas, vai ligando. Quando eu fraturei o braço 2 vezes quando criança mesmo, tinha 12 anos, eu quebrei o braço. Peralta. Tanto que eu quebrei o braço, eu tirei o gesso, fiquei 6 meses, né? Vai ficar 6 meses com o gesso. Eu tirei o gesso, 15 dias depois eu quebrei de novo. Correndo meu cachorrinho passou no meio das minhas pernas, caí e quebrei o braço de novo. Olha onde você foi. Minha mãe! Olha onde você foi se enfiar. Como diria, né, o Falcão, minha mãe. Assim, eu lembro do doutor que me atendeu Fumando, exatamente. Não no dia da operação, mas quando eu fui no consultório, ele estava encostado na janela fumando. Pode entrar, como é que tá? Conversando comigo, com meu pai, estava fumando. Era a coisa mais normal do mundo. Em filmes, normal. Eu estranho os filmes. Não é verdade, era assim que funcionava. O cigarro era absolutamente normal com criança, um ambiente com criança. É que a gente falou, você era criança, foi no consultório. No hospital. No hospital e fumava, exatamente. Tinha aquela foto grande da enfermeira assim, né? A enfermeira, não sei, acho que vocês nunca pegaram isso, hoje não vê mais, né? Mas era assustador, você já entrava e já ficava com medo, aquela enfermeira, um quadro grande, enfermeira assim, ó. Não chora, fique mudou tudo, né, Nancy? Mudou. Graças a Deus. Completamente. Agora, essa questão do fumo, obviamente que mudou, mas a gente tinha um incentivo também, esse incentivo ele parou de existir, que eram propagandas ligadas com o esporte, né? A pessoa, sorriso lindo, maravilhoso, pessoa fisicamente linda, com cigarro, saudável, né? Saudável. Mostrava pessoas saudáveis. Como é que... E a gente acreditava que fumar era um hábito saudável, mais do que um vício,
Era um hábito saudável. Exatamente, foi uma fase bem negra essa questão do cigarro. De judiar mesmo. Sim. E agora, ó, a gente quer justamente mostrar para vocês algumas situações. Obviamente que a gente vai falar do sorriso. Eu fumei a vida inteira, eu fumei durante 40 anos, 30 anos, parei de fumar e agora os meus dentes. Como que atinge o fumo, o cigarro, a nicotina, assim, qual o impacto nos dentes, para a gente entender? O maior impacto do cigarro na saúde bucal é relacionado à doença periodontal. Teve uma vez que a gente veio aqui e falou sobre doença periodontal. Porque o cigarro, a nicotina, ele mexe com a circulação, né? Com a periférica que nós temos ali. E aí você tem um agravamento da doença periodontal. Não vou falar que doença periodontal só ocorre em fumante. Tem muitos não fumantes que têm doença periodontal. Mas a gente tem maior dificuldade em detectar a doença em quem fuma. Porque por causa dessa alteração da irrigação, a gengiva, um dos sinais de doença periodontal é o sangramento. E o fumante, a gengiva não sangra, por causa desse afastamento periférico da circulação. Então, a doença periodontal vai evoluindo sem esse sinal aí, sem o sangramento. Sem o sangramento. A pessoa e aí não você sabe, não percebe que é um dos sinais. A doença periodontal é uma doença silenciosa, né? A gente já chegou a falar que ela é uma doença que ela ocorre sem sinais. O dente amolece, cai sozinho. Às vezes, aquela história que a gente vê em TikTok, que vê em WhatsApp, que a pessoa vai lá, um bêbado tirando o dente do outro, e a gente acha que, nossa, o que é isso? Mas realmente tira o dente com alicate. Um alicate sujo lá, eles vão lá, né? Que essas coisas. O pessoal fala, nossa, um absurdo, tirou o dente sozinho. Um bêbado tirou do outro, mas o dente já estava comprometido. Ele estava totalmente solto já. Ele tinha mobilidade, estava movimentando. A pessoa estava incomodada com aquele dente, ela tira sozinha. Os antigos lá falavam, os avós, a gente falava, eu não vou no dentista não, eu tiro o dente sozinho em casa. E tira mesmo. Essa é a doença periodontal. É uma doença assintomática. É uma doença que o primeiro sinal é sangramento, o segundo sinal já é o dente mole, já é o dente caindo. Aí tá totalmente então, no fumante, a gente tem maior dificuldade de detectar essa doença aí. De perceber o que está acontecendo. E eu tenho maior tratamento, eu tenho uma resposta muito ruim. Porque eu vou, para fazer um tratamento periodontal, numa doença periodontal avançada, eu vou depender de fazer um ato cirúrgico, afastar a gengiva, fazer uma raspagem na raiz dos dentes, tratar aquela raiz doente, tratar essa perda óssea que teve. No fumante, eu tenho uma resposta muito ruim, né? Porque eu tenho uma reação ruim de cicatrização. Quer dizer, você perde a reação normal do nosso corpo, que é cicatrizar. Quer dizer, eu penso, né, numa questão de uma operação que você vai cortar a gengiva, vai fazer, né, uma cisão ali. Isso. A recuperação praticamente zero de quem fuma. É ruim, uma recuperação ruim. Se eu perder esse dente, eu vou fazer um implante, eu vou ter uma recuperação, Tem dentistas, implantodontistas, que nem fazem implante em fumante. Se é fumante, não tem. Porque eu tenho uma resposta muito ruim do tecido. Porque além do efeito sistêmico que o cigarro causa, que não é novidade para ninguém, né? Que tem aquele efeito sistêmico em todos os órgãos, a gente não vai discutir isso aqui hoje, mas eu tenho o efeito local do aquecimento e da nicotina num efeito local ali, né? Quer dizer, a porta de entrada é a boca, os dentes, que é uma barreira, né? Porque ele está ali porque você não vai mastigar, você vai prender, né, com o lábio e vai puxar, você não afasta o dente. Sim. Então, ele vai superaquecer, porque a fumaça vem muito quente, calor, né? E vem com todas as químicas que vão aí agredir o dente, a raiz. Imagina que se a gente coloca o cigarro num cinzeiro, ele fica totalmente preto, totalmente escuro, tudo alterado. Imagine a boca que ela está recebendo. Olha, eu queria essa imagem. A doutora Ana trouxe para nós a situação. Olha a situação. Essa é a doença periodontal. Então, eu tenho aqui tártaro. Então, esse afastado, na verdade, eu tenho aqui perda óssea. Puxa. Eu tive perda óssea. Então, essa gengiva aqui, por exemplo, pelo que a gente está vendo aqui, ela está aqui. Eu tenho esses espaços aqui entre os dentes. A gengiva era para estar aqui. Isso aí está parecendo a raiz. Exatamente. Meu Deus, imagina a dor. Toda. Ai, então, eu tenho aqui, eu teria que ter aquelas papilas, né? Aquelas pontinhas que são super estéticas.
eu teria que ter as papilas. Que é o acabamento, né? Formando o acabamento gengival. Hoje a gente não fala mais em estética branca, só os dentes. A gente fala em estética rosa, que é a gengiva que tem que estar na posição exata, na posição certa. Então, aqui eu tive uma perda óssea, perdeu o osso, o osso vai em direção à ponta da raiz e a gengiva vai acompanhar. Então, nesse meio todo eu tenho tártaro. Nesse meio todo aqui tenho tártaro, eu vou fazer uma raspagem e uma limpeza. Pode esse dente estar totalmente comprometido, pode ter perdido totalmente a estrutura óssea que segura ele na boca. E aí ele tem mobilidade, movimentação, e aí? Como que eu vou reabilitar esse paciente agora? Eu tenho aqui, acho que veio, a doutora Emanuele veio aqui falar de implantes e tal. Como que eu vou fazer um implante aqui? Eu preciso de osso. E o osso já está comprometido. Eu tive uma perda óssea aqui. Então, eu tive uma perda óssea, às vezes, de 15, 16, 17 milímetros ali. Demorou para eu detectar, a doença foi avançando. E aí, esse dente que não tem... o implante, na verdade, ele faz, às vezes, da raiz. Da raiz, exato. Ele precisa daquele osso onde a raiz estava implantada. Se eu perdi osso... Não tenho onde fixar. Eu não tenho onde fixar. Porque eu tenho estruturas, aqui em cima eu tenho estruturas que eu não posso avançar com o implante. Se eu tenho seio maxilar, eu não posso entrar com o implante no seio maxilar. Eu tenho nervos aqui na parte inferior que eu não posso ir com o implante mais abaixo. Eu tenho que aproveitar aquele osso que a raiz tinha, era o... Então, eu tenho... A doença periodontal, ela é pior do que a cárie. Olha. Se eu perco o dente por cárie ou porque ele quebrou, eu tenho estrutura óssea. A parte de baixo está lá, o osso está lá, né? A parte da raiz está ali, vamos lá. Tiro a raiz, ponho tranquilamente um implante ali. Agora, no caso da doença periodontal, eu não tenho mais o osso. Gente, olha o mal que o cigarro causa. Você sabe que uma vez, Nancy, eu não me lembro se foi em São Paulo, eu acho que foi em São Paulo. No São Paulo, acho que foi no metrô. Uma pessoa tossiu e o dente caiu. Cai. Tossiu, gente. Ela tossiu, saiu com o dente na mão. E não era implante, não era o famoso pivô, né? Era a raiz, dente com raiz toda. Com tudo. O dente sai perfeito. Você vê um dente aqui, por exemplo, ele não tem cárie, ele não tem restauração, ele não tem nada. Ele sai perfeitamente. Matou o dente. Na verdade, é a estrutura que segura o dente na boca. Meu Deus. Então, aquela estrutura foi totalmente comprometida, sai. Então, é dente de leite. Não, o dente de leite, ele sai... Porque a raiz foi reabsorvida e é um processo natural. O dente natural não reabsorveu a raiz, não. A raiz está lá. Quem perdeu e desestruturou foi a estrutura de suporte do dente, que é o osso. Então, eu tenho pessoas não fumantes que têm doença periodontal, muitas. Mas no fumante, ela tem uma evolução muito mais rápida. Né? Ela evolui mais rapidamente. Eu tenho uma resposta pior ao tratamento. Então, não fumante, eu vou lá, eu trato, eu abro a gengiva, eu raspo, eu faço enxerto, né? Tudo no fumante aceita, eu tenho todas essas complicações. Então, se perder o dente, o não fumante, eu vou lá, eu tiro o dente, faço uma enxertia, ponho o implante ali. No fumante, a gente já pensa 2 vezes, né? Já tem essa complicação, sim. Olha a participação conosco, 991-411048, doutora Nancy, da Uniodonto conosco, que estamos falando sobre o cigarro, estamos falando do sorriso, qualidade de vida. E você que está assistindo o programa Piracicaba agora, pode fazer uma pergunta, né? Eu acho que tem dúvidas, com toda certeza, você da população. Pode perguntar, a doutora Nancy está ao vivo aqui conosco, nosso quadro da Uniodonto, a prestação de serviço para você que nos assiste. Pois não, Maria? Já vou fazer a primeira pergunta aqui do público que está chegando, mas antes, doutora, mandar um abraço. Dona Cida está assistindo a gente, ela pediu, Maria, manda abraço para Nancy, diga que é a Cida telefonista da FOP. Olá. Lembra dela? Lembro muito dela, era uma graça, eu adorava ela. Ela, imagina, questão de... Posso falar a quantidade de anos? Cida, me desculpe, Cida, mas eu vou falar a quantidade de anos. Temos velocímetro para tudo isso, entendeu? Cida, faz 38 anos que eu sou formada. Poxa, logo ali. E a Cida estava lá firme com nós, ela era sempre muito alegre. Sabe aquela pessoa alegre mesmo, que está sempre ali, ela conversando, sempre de bom humor? E ela estava sempre ali. Cida, legal, beijo, nunca mais vi a Cida. Depois que eu formei. Tá sempre assistindo, você participa aqui, ela já
Ela está sempre junto aqui participando. Precisamos ver um dia de se encontrar. Se encontrar, exatamente. Beijo. Beijo. Perguntas 991411048. Pode fazer sua pergunta, pode tirar sua dúvida ao vivo. Diga, Mar. Ó, o Leandro aqui conosco. Oi, Leandro. Ele diz: antigamente era legal, descolado fumar, né, Leandro? É verdade. Todos os dentes são impactados. Qual sofre mais com o uso do cigarro? Boa e pergunta. se o uso do cigarro penetra nas obturações? Boa pergunta. Não tem assim uma lógica assim, ou se são os molares, se são os anteriores, A não gente acha tem às uma vezes lógica. da frente, que é onde... Em termos de doença periodontal, todos pode acontecer mais nos molares, às vezes os que são os posteriores. Os molares têm uma quantidade maior de raiz, eles são mais difíceis de tratar. Nos anteriores, fica mais grave assim, a estética, né? Porque se eu tenho, que nem a gente estava vendo naquela foto, todo aquele comprometimento, aquela retração de gengiva, Sim. então os pacientes se incomodam mais. Às vezes os dentes, os posteriores estão piores, mas o paciente se sente incomodado com os anteriores, que esteticamente. Mas não tem muita lógica, pode afetar tanto os posteriores, superior, inferior. Cada dente depende da mordida da pessoa, depende dos hábitos dela, então não tem muita lógica. Assim, mas como Agora, seria o início, para a gente entender, para o fumante e não fumante, do periodontal, o início do problema? Como é que eu percebo? Ou não percebe? Porque esteticamente, bota aquela outra foto, esteticamente, de longe percebe que há um problema ali, não precisa ser especialista, né? Sim, deve doer, mas nesse caso. Mas como é que a gente percebe que está rolando alguma coisa estranha? a presença do tártaro, né? O tártaro, O né? tártaro porque eu tenho antigamente chamava de placa bacteriana, hoje a gente chama de biofilme. Então eu vou tendo aquele branquinho que vai acumulando ali no contorno do dente, ele vai acumulando, ele começa só com uma pequena película e vai agregando bactérias com o passar do tempo e, né, escovar dentes e passar o que interrompe dental, a ida é do um dentista. negócio, o que interrompe é o cuidado. O cuidado. Né? Então eu tenho que desagregar essas bactérias diariamente. Então esse branquinho que acumula, eu tenho que desagregar ela, que é a higiene bucal. Tem que ir lá eliminar. Não tem como a gente não ter esse biofilme formando ali nos dentes. Então eu tenho que desagregar. A partir do momento que existiu esse acúmulo, então eu vou ter a formação do tártaro, que é a calcificação desse biofilme. Entendi. Eu tenho a calcificação, já formou o tártaro, que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, o tártaro ali. Peças, né? Então eu tenho, depois que formou o tártaro, para desagregar, eu preciso do dentista. Agora, o primeiro sinal, né, se a pessoa não percebeu ali que ela tem tártaro, o primeiro sinal é o sangramento. Então, é meio tabu, assim, meio popular se achar que gengiva é normal sangrar. 99 dos pacientes que chegam no consultório, porque eu mexo com periodontia, trabalho com periodontia, vem com essa informação. Eu falo assim, sua gengiva sangra? Sangra, normal. Mas sangra mesmo, é normal. Ele fala. A pessoa fala. Normal. Não é você gengiva que tá sangra falando, mesmo. mas Daí eu normal. falo assim, mas que situação sangrar quando eu passo fio dental? Mas é normal, porque o fio dental faz a gengiva sangrar mesmo. Olha. O fio dental não faz a gengiva sangrar. Quem faz sangrar é o fato de eu ter lá uma agregação bacteriana ali, eu tenho bactérias, eu tenho biofilme, eu tenho tártaro. Então eu vou com o fio dental, eu encosto, a gengiva sangra por processo inflamatório. O fio dental não gera sangramento, ele não machuca. Olha aí. E aí a gente sempre fala para os pacientes, quanto mais sangra, mais passa o fio dental, mais você cuida. Tem que eliminar. Você tem que eliminar as bactérias que estão ali. É o contato da bactéria com o tecido gengival que gera um processo inflamatório que precisa Não ser existe um eliminado. líquido, Nancy, para você combater esse princípio do tártaro, por exemplo? Não tem um líquido que possa combater essa... antigamente chamava... Placa bacteriana. Placa bacteriana, Hoje né? A gente chama de biofilme. Biofilme. Não tem nada que combata o biofilme. Não a tem. limpeza da É escovação mecânico. e fio dental. Mecânico. A limpeza é mecânica. É. Infelizmente não tem. Eu até tenho, por exemplo, produtos mais fortes, são produtos antibacterianos. Mas, na verdade, eu vou usando, a frequência com que eu vou usando vai diminuindo a capacidade que ele tem de eliminar a bactéria.
Por que a gente não toma antibiótico discriminadamente? Porque as bactérias têm a capacidade de se adaptar e de criar resistência ao medicamento. Então eu fico bochechando aquele medicamento. Depois de um tempo numa situação, exatamente, numa situação onde eu tenho bactérias embaixo da gengiva, onde o líquido não tem acesso, onde esse líquido não dá acesso, essas bactérias vão criar resistência. Então é uma diferença. Aquele paciente que usa, lógico que... Aí vira gin para as bactérias, Para o paciente é aquela coisa agradável, um hálito legal, mas para a bactéria... a sensação de que o dente está limpo, porque dá o frescor, mas eu tenho bactérias ali. Ali tá nem aí com o líquido para bochecha, ele deveria servir num momento cirúrgico. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia, uma extração, só para se usar nesse momento. Aí eu vou usar nesse momento, porque tem ponto, tal, eu vou usar. Se eu usar com uma frequência muito grande, quando eu precisar desse medicamento... As minhas bactérias são resistentes. Já estão resistentes a ele. Infelizmente, até hoje, o que eu vejo, a limpeza tem que ser mecânica. É igual lavar panela. É igual lavar panela, não tem essa, né? Tem que lavar. Você pode ter, assim, o melhor produto, o melhor detergente do mundo. Se não esfregar panela de aço, é a esfregadinha que vai funcionar. Sai. E se eu usar um produto, não, mas tem um super detergente que é super mega bom, ele vai estragar a sua mão. Vai gerar outro problema. Para eu ter um produto que realmente funcionasse, a mucosa gengival não iria aguentar esse produto. Agora entendi. O balanço entre as duas coisas tem que ser mecânico. É mecânico. É a escova e o fio dental. Infelizmente, ou felizmente, não sei, é esse o caminho. Deixa eu te perguntar. O tártaro vai juntar mesmo, aí é o dentista que vai conseguir eliminar. Tirar uma dúvida com você. Quem usa a prótese móvel, a dentadura, junta tártaro, eu quero saber. E a segunda coisa, eu posso fumar então, porque eu uso dentadura, não tem problema, eu vou fumar à vontade, né? Não vou comprometer, não vou ter qualquer tipo de doença. É verdade isso? Ou é mais uma falácia que a gengiva sangra mesmo? Não, no caso da dentadura, a doença, essas bactérias elas só conseguem se agregar em volta do dente ali. Se eu tenho só tecido gengival ali, no caso de uma dentadura, eu tenho só tecido gengival ali e ela é removida, então eu posso ter bactéria que vai deixar a gengiva avermelhada, mas não vai causar grandes problemas, o dente já perdeu. No caso é só o mau hálito mesmo. O que é mau hálito é a gengiva inflamada. A dentadura você tira, higieniza, então, e junta um pouquinho de tártaro ali na dentadura, mas é muito fácil tirar, não vai causar problema maior. Agora, o cigarro, ele tem o problema do câncer bucal. Você tirou a barreira, bucal porque eu imagino isso, né? Outro problema sério que a gente tem na boca, em função da temperatura, é o câncer bucal, que parece que não, mas é um dos que mais mata. E o problema do câncer também, né? Silencioso também. E o problema do câncer bucal é que ele é muito debilitador. Então, por exemplo, você tem um câncer de mama, vai remover a mama, você tem algum outro câncer, mas na boca ele é muito, porque é um órgão essencial, que é se alimentar. E as pessoas que têm câncer de boca, elas têm tira às vezes metade da mandíbula inteira, tira os dentes, não consegue reabilitar. É muito agressiva a cirurgia do câncer bucal, o resultado. Porque você imagina, você faz lá uma cirurgia pequena, um ponto que fica ali na boca já é um incômodo enorme. Né? Imagine você tirar. Então, a ressecção do câncer bucal, se tirar uma parte da língua, é muito. Compromete, né? Compromete demais a fala, compromete. E você não tem como disfarçar, né? Na boca é muito mais complicado. Então, o curar o câncer bucal deixa o paciente sempre muito agredido. Muito agredido, né? Então, o ideal realmente é não ter esse hábito que é o fumar. É o outro problema que gera o fumo, que é o câncer bucal, que é um dos que mais mata no Brasil. A gente está com alguns dados, aí você já vai falar já. Vamos primeiro para a participação, são alguns dados ali que foram levantados, né, em números. Mas vamos primeiro para a participação. Pois não, Má? Vamos lá, doutor. O Antônio está dando boa noite. Queria que a doutora falasse se é verdade que cigarro de palha é melhor para os dentes. O cigarro de palha depende do que foi colocado naquela palha, né? Normalmente eles colocam o fumo só, né? Que sim, é só fumo de corda, né? Ele é menos prejudicial. E quando masca ele? Aí masca, fuma aí, compromete mesmo, compromete mesmo, Você está com produto químico ali que está agredindo. O cigarro
e agora o cigarro eletrônico, eles têm produtos ali que só alguém sabe, né? Verdade. Ninguém sabe. A Anvisa não permite, não sabe o que tem dentro, não sabe qual é a química que está usando. Eu acho muito mais grave. Então, o de palha você está ali, você sabe exatamente o que está sendo colocado naquela palha. O problema são os cigarros eletrônicos e que você não sabe agora com a proibição do cigarro eletrônico, você não sabe o que o pessoal está comprando por aí, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa que estão colocando ali. Então, você não tem a informação do que está colocando. Então, o cigarro de palha ele passa a ser menos prejudicial porque você sabe exatamente o que você está colocando ali. O cigarro, ainda mais com essa proibição toda, a gente não sabe o que está vem por baixo do pano, vindo ali de produto químico, de produtos cancerígenos e a gente é um hábito é um hábito tão ruim, né? Tão péssimo, porque gera um odor, né? Um hálito, compromete todo mundo. O que é dependência química, né? Dependência química, exatamente a dependência química. Parte psicológica, né? Algumas pessoas não têm e porque algumas pessoas têm e criam essa dependência química, e algumas pessoas não. Eu sou de uma casa de 6 pessoas, 4 irmãos, pai e mãe, todos os 5 fumaram, sempre em casa. Minha casa era essa casa aí, que você as pessoas fumavam na sala, no almoçando, tudo isso aí. Pai, mãe, todo mundo. E eu nunca quis. Não adquiri o hábito. Então, o querer ou não querer, o viciar ou não viciar, é muito particular, pessoal, né? Muito pessoal. E o que é a dependência química, né? O que é a facilidade que alguns organismos têm de ter essa dependência química, que é um negócio tão desagradável, mesmo assim as pessoas... às vezes sabem, né, Nancy? Sabe, tem todo... quando a gente fala, às vezes eu vou fazer palestras, às vezes a Unimed pede para fazer palestra para grupos que estão tentando parar de fumar. A gente fala, e eles sabem, eles têm total consciência, até a gente fica malhando, né? Repetindo, mas a dependência química é uma coisa bem complicada mesmo. Abre a tela para nós, dá para abrir, Luquinha? Obrigado. Olha só, tá ali na tela, né? O câncer em geral é a segunda causa de morte. Exatamente. Olha só, gente. Câncer bucal é o sétimo, né? Mais prevalente, né, Nancy? Em homens é o 5º, talvez, isso já porque teve uma época que só homem fumava, depois as mulheres entraram numa outra fase. E a gente tem 500 mil novos casos por ano. E o problema é o diagnóstico que você falou, difícil detectar, o diagnóstico tardio. Tardio, né? Porque a boca é aquele lugar assim, onde você dá aquela mordidinha, tem uma feridinha, depois a feridinha no outro lugar, é a feridinha. E quando você vai perceber, ele já evoluiu muito. São regiões, normalmente os cânceres, a maior parte dos cânceres são soalho de língua, base de língua. A parte de baixo, que é praticamente invisível, né? Você consegue ver. Às vezes passa despercebido até por um tratamento dentário, passa despercebido aquilo ali. E 10 em cada 10, 8 são fumantes. Então, a maior prevalência é nos fumantes. É os fumantes mesmo. Participação conosco, doutora Nancy, da Uniodonto, conosco aqui, falando sobre a questão do cigarro, do fumo, né? Que é tão importante a gente abordar esse assunto. Pois não, Mar. A Marli conosco aqui, ela está perguntando, doutora, se aquelas piteiras antigas protegem os dentes. Olha só. Distanciava, né? O filtro que distanciava um pouco. Acho que era mais charmoso do que, né? Porque na verdade você tá. Aí, ó, já até arrumaram a imagem. Olha lá. Acho que era mais o charme mesmo, porque os produtos estão sendo, a química está entrando. Acho que era mais o charme, não conseguiu comprovar se melhora ou piora. Né? A química, em alguns pacientes, fala, mas lá o meu avô fumou até os 80 anos e nunca teve nada. A minha avó fumava, usava piteira e o velho não usava, o marido não usava. Então, não dá para ter uma casuística de falar isso para esse melhorou para esse. Não, e depois é aquilo, viver até os 80. Se não fumasse, viver até os 140. E qualidade de vida. Eu acho que o que muda muito é a qualidade de vida. Por exemplo, você pode ter vivido os 80, mas pode ter ficado uma boa parte sem os dentes. Sim, adoecido, a estética. Né? Hoje em dia, aquela época ainda não tinha muito problema estética, mas hoje a estética é essencial. Foi um que perguntou ali se ele penetra nas restaurações. Isso. Na verdade, hoje, eu não acabei não respondendo aí. É verdade. Na
Na verdade, hoje a gente trabalha quase que 100% com restaurações de resina. Sim. A gente não usa mais aquelas restaurações de amálgama, aquelas metálicas, não usa mais. Hoje, a estética, eu sempre falo para os jovens, tomem cuidado com os dentes, porque um dente quebrado, um dente tortinho é pior às vezes que uma cicatriz. Hoje os dentes virou um foco estético importantíssimo. Cartão de visita, cartão de visita. E a estética fica totalmente comprometida. Então, você vai lá, faz uma reabilitação com facetas, põe resina, faz... no fumante, 3, 4 meses depois, aquilo está tudo manchado. Então, se penetra nas obturações, ela atinge, sim, ela mancha. Sim. Ela mancha superficialmente. Quando era o amálgama lá, ninguém se importava. Ele já era cinza, ele ficava marrom. Mas as resinas hoje, a gente tem um resultado estético muito ruim. Porque é aquela história do cinzeiro. Você põe lá um cigarro de 5 minutos ali, fica marrom. Os dentes vão ficar marrom também. Então, eu tenho um resultado estético, uma dificuldade de reabilitação. Quando você vai fazer um clareamento num paciente que fuma. Não tem como, né? Não tem como. Então, eu tenho um comprometimento estético muito grande. A gente corre atrás, né? O dentista da estética, ele corre atrás daquele... Para tentar solucionar, para tentar solucionar, ele consegue. Diga, Mar, pois não. Tem um comentário aí, né? Um comentário aqui, né? Até para a doutora também falar um pouquinho. O Rodrigo falou que hoje ele tirou o último dente do lado superior esquerdo. Graças a Deus não tá com dor. Não deu para restaurar, mas ele comenta, perdi um pouco o medo de dentista. Acho que hoje está mudando isso, né, doutora? Antigamente era, né, todo mundo tinha muito medo do barulhinho, né? Era um terror quando se ia no dentista. Hoje em dia já é outra realidade. Né? Sim. A gente tem muito mais dificuldade de tratar uma pessoa hoje de 70 anos do que uma criança, do que um jovem. Tem traumas, né? Porque ele tem traumas antigos. Então, eu tinha traumas assim, tinha o dentista de escola, que ele estava ali, também não sabia nem por que ele estava ali. Dentista de escola? De escola era triste, ele tinha Mas não era pelo dentista, era para a situação das professoras. Fica quieto, você vai ser o primeiro, hein? Você vai ser o primeiro. Exatamente. Terror na gente. Exatamente. Vai ser o primeiro. Se você não ficar quieto, vou levar... A mãe fala, se você não ficar quieto, vou levar você no dentista. Como se aquilo lá fosse a coisa... Ai, meu Deus do céu. Você chega na recepção, eu não trato criança, mas chegava na recepção, a mãe falava assim, você vai ficar quieto, não vai doer nada. Dói um pouco, mas não vai doer nada. A criança já falava, mas já tem a possibilidade de doer. Então, os pais hoje, eles são muito mais... tranquilos quanto a isso. Preparo, e eu tenho assim, os anestésicos muito mais eficientes, né? Então eu tenho umas agulhas que são assim, um fio de cabelo, agulha, praticamente. Até na própria vacina, você vê o pessoal vacinando as pessoas, nem cara feia fazem mais. Imagina! Eu tomei a vacina da Drogal, foi pra não sentir nada. Exatamente. Você não sente nada, muito fininha. Injeta, elas são estreitinhas, então a injeção do líquido é mais leve. Então, toda a tecnologia, ela veio para dar conforto. Dá conforto, né? A gente tinha as agulhas antigamente, elas não tinham ponta. Hoje ela tem um bisel fininho. Você vai anestesiar, se anestesia um lado... Encostou no osso, a gente troca de agulha. Sim. Porque ela já perdeu aquele biselzinho fininho que ela entra de leve. Então, hoje, a gente tem um conforto em função de toda a tecnologia. Claro. Eu tenho brocas pequenas, eu tenho motores que circulam mais sem aquecer. Para fazer a limpeza, isso foi um... Nossa! Exatamente, o ultrassom... O que é tecnologia? Glória a Deus a tecnologia, que eu sofria mais na limpeza... do que propriamente na habituração. Vinha o dentista lá, ele tinha a cureta, ela cortava, era uma cureta grande, rasgava a gengiva, cortava a gengiva. Então, hoje dentista que ele usava seringa de vidro. Exatamente. Eu sou rodado, viu? Sou rodado. Eu também. Seringa de vidro. Eu cheguei já. Seringa de vidro. Eu cheguei já. Não era descartável. Rapaz. Desse tamanho assim, eu olhei para aquilo... Ela não era descartável. Não era. E a agulha não era descartável. Então, a ponta era romba. Estamos vivos, graças a Deus. Ela era grossa, conforme você vai apertando o líquido, entrou. Porque o que dói mais na anestesia é a velocidade. É a velocidade que o líquido vai expandindo. O tecido não é nem a agulha. Então, ela tinha um calibre. Então, aquilo lá entrava rasgando tudo. Hoje você tem granulado, tão grosso que era. Hoje você tem, elas são bem fininhas. Sim. Então você vai injetando lentamente. Então o trauma todo hoje, falar que a pessoa vai e sofre no consultório odontológico é assim, eu tô sentindo um incômodo.
vão anestesiar. Sim, aumenta a anestesia. Pronto. Antigamente, anestesia, porque vai. Hoje a anestesia, ela age, não sente, ela age muito rápido e passa muito rápido também. Sim. Isso é tecnologia, né? Toda a tecnologia dos líquidos. Os líquidos não funcionavam direito. Meu Deus do céu. As técnicas, então. É a tecnologia. Melhorou, a tecnologia melhorou tudo. Eu acho que falar tudo. Que hoje sofre, você pega as crianças hoje, elas não sofrem, elas não carregam trauma. Isso. O trauma vem das mães que às vezes ficam falando coisa que não dá pra falar. Aí você fica botando terror. Fique tranquilo. Era uma vez no dentista e 6 meses você era um anjinho na casa. Que era assim, vai voltar no dentista, hein? Você vai voltar no dentista. Exatamente. Olha que você vai tomar injeção. Vai tomar injeção, hein? Aí você cria trauma, não tem porquê. Mas isso, acho que os pais agora, acho que eles já estão conscientes. Graças a Deus. Nancy, muito. Tem mais uma participação? Só a última aqui para dar uma esperança, né, para fumantes recentes e não sei. Pare de fumar. O Lucas quer perguntar se quem não fuma tanto ainda dá tempo de parar. E o tanto, hein? Sem prejudicar muito. Como é que a gente analisa o tanto? Como que é fumar tanto? Um punhado? Quem não fuma um punhado? Uns 2 por dia, 3 por dia, um maço. É difícil. O meu marido mesmo, ele fuma 2 cigarros por dia, 1 por dia. Ele fuma socialmente. Tendência é não fumar tanto, né? Então, lógico que os resultados, né? Os agravantes não são tão como a pessoa que o maço. Depende um pouco da quantidade. Agora dá. Se parar agora, dá. Pare já. Pare já. Toma uma cervejinha para relaxar, né? Lógico, troca. Cervejinha. Olha que legal isso aqui, né? Uma contagem que a doutora trouxe. Olha só. Aqui é o tempo que quando você para de fumar, o que vai, como o nosso organismo vai reagindo melhor e vai. Então é uma média mais ou menos de 1 a 9 meses eu já vou tendo um pulmão diferente, eu já vou tendo uma reação. De 1 a 5 anos, a pessoa fumante ela tem uma pele, ela é muito mais. Você sabe que uma coisa, aqui também, né? Eu acho que pelo movimento, você percebe que a pessoa fuma, que esse traço aqui ele é diferente. Exatamente, a voz, tem toda alteração de voz. A voz mais assim, né? Então, mais aí forçada, depois né? de 15 anos que parou, e a gente vê pessoas aí que realmente pararam e foram persistentes e pararam. Meu pai fumou bastante, desde os 15 até os quase 60 anos ele fumou. Ele parou. E meu pai parou, sabe como? Fazendo uma promessa. Olha. Foi uma promessa. Aí, aliás, meu sogro falava assim, como é que ele falava? Eu conheço pessoas, como é que ele falava, Maria? Pessoas de muita fé, mas o seu pai, né? O meu sogro falava, o seu pai, Neto, o que ele fez é admirável, porque ele fez uma promessa, foi até Aparecida. Olha. Foi um acidente que o meu irmão teve de carro, né? Ele ficou um tempo internado e tal. E ele falou, vou fazer a promessa. Fez a promessa. Não foi um acidente de carro. Meu irmão adoeceu. Ele teve uma fístula grave. E curou. Mas ele fez uma promessa. Se o meu filho... Eu não vou mais fumar. Nunca... Minha mãe fumou até próximo do falecimento dela. Meu pai não fumava. Em nenhum ambiente, hein, Nancy? Na mesma casa, para um fumante, uma pessoa fumando do seu lado, né? É bem complicado. É bem complicado, né? Por isso que é bom proibir os lugares. Que ajuda quem quer parar. Sim. Não fumou, Nancy? Lá em casa quase todos pararam. Só um irmão que não parou. Então o irmão até que esses dias ele estava falando, eu vou fazer 60 anos agora em outubro. Olha eu falando minha idade. Agora em outubro, ele parou, ele falou, nossa, faz 10 anos que eu não fumo. Ele parou no dia do meu aniversário de 50 anos. Ele saiu do meu aniversário. Eu falei, nossa, você achou que eu estava muito velha? Você achou que eu estava muito feia? Você achou que eu sou mais nova que ele? Você achou que eu estava meio acabada? Você achou? Eu não fumo. Mas ele parou no dia do meu aniversário de 50 anos, agora faz 10 anos que ele parou de fumar. Que maravilha. O outro também. Então meus irmãos pararam, minha mãe e meu pai. E é isso aí. Genera, né? Hoje, né? É isso aí. Toma a sua cervejinha e relaxa de outra forma e nunca mais fuma. Porque essa aí eu vou fumar. Acho que o único que eu conheço que fuma socialmente é meu marido. Ele fuma 1 por dia, para ele não vicia. Mas é o organismo dele, né? É a história do vício. Sim. É o organismo impacto dele. É diferente, né? O impacto é diferente para algumas pessoas. Então, o que seria ideal? Não entrar. Não entrar. Eu falo para meus filhos, não entrem. Porque você não sabe qual a reação o seu corpo vai pedir. Exato. Numa droga, numa cocaína, numa maconha, num cigarro. A ideia é não entrar. Porque
cada organismo tem uma predisposição a viciar ou não. O álcool também é assim. Também. Tem alcoólatras e Também. tem os que bebem socialmente. Sim. Então a ideia é não entrar, não fumar. Eu fico muito triste vendo os jovens fumando com toda essa campanha, assim, eu vejo um jovem de 14, 15 anos fumando. É muito... Porque toda essa campanha, tudo isso que vai contra, eles ainda existem porque o ambiente faz, né, Nancy? Não tem a segurança de estar no ambiente. Isso é segurança, estar na segurança do ambiente, falando, não, eu não vou tomar, hoje é você, eu não vou beber, hoje é você, eu não vou fumar. Eu não vou fumar. Exatamente, eu não vou entrar nessa ciranda. Forte para não fumar, mas não consegue. Porque eu não sei qual é a minha reação. Se eu vou gostar e o meu organismo vai pedir cada vez mais, eu vou ter o vício, como eu posso não ter o vício. A gente não pode se basear nas outras pessoas. Não tem como. Cada um tem a sua particularidade. Fala, Mar, fala. Pois não. Olha, doutora, sempre que você vem aqui é uma alegria, viu? E é uma aula, o pessoal adora. A Cleide está aqui falando, né, comentando que ela também tinha muito medo, né? Porque quando tinha cárie, olha o que ela está lembrando, extraía o dente logo, né? Não tratava. Sim. Então isso era muito triste, ela lembra até hoje. Mas ela está dando parabéns à doutora, que a senhora deixa tudo mais fácil. Ah, que bom. Que legal. Obrigada, então, Cleide, né? A Cleide. Obrigada, Cleide, você é uma fofa. É isso aí mesmo, né? Ver o lado bom das coisas. Tem que deixar tudo mais fácil mesmo, né? A vida é para isso, né? Exatamente. Nos deram a vida um presente tão bonito, né? Que nos deram para isso, né? Para levar facilidade. Exatamente. Tudo que a gente pode passar e compartilhar tem que ser compartilhado. Para melhorar a vida das pessoas. Todos, né? Nancy, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, mais uma vez agradeço o espaço de estar aqui falando. Se vocês não dessem o espaço, a gente não poderia estar deixando as pessoas aí bom, sempre. Doutora, muito obrigada. bom, sempre muito bom. Obrigado, Nancy. Valeu, Eu que agradeço. Obrigado, um abraço. Uri Odonto no programa Piracicaba Agora.